Olá, bom dia, estamos aqui mais um dia, né? Graças a Deus por isso. Como é bom nós deitarmos, dormirmos e acordar, né? Sabendo que foi Deus que nos guardou durante a noite e nos deu aí um fôlego de vida para viver mais um dia na sua presença. Queridos, estou aqui mais uma vez para compartilhar com você o meu café da manhã, meu café aqui espiritual. Muitos me perguntam, ô pastor, mas por que você faz o vídeo dentro do carro? Por que todos os vídeos seus, quer dizer, a maioria dos seus vídeos são dentro do carro? Eu vou lhe explicar, querido. Eu faço esses vídeos dentro do carro porque eu estou em outra cidade trabalhando. Eu estou trabalhando aqui na cidade de Évora, que fica aproximadamente aí a torno de 120 quilômetros de Lisboa. Então eu trabalho com construção civil e estou com duas obras aqui em Évora. Então essa semana e alguns dias ainda eu vou ficar aqui em Évora, tá? Então é por isso que eu estou gravando aqui o vídeo dentro do carro, porque é o lugar assim mais apropriado, onde eu tenho mais sossego para poder gravar esse vídeo. Mas logo, se assim Deus permitir, nós vamos estar lá na igreja, no meu gabinete, onde eu vou poder gravar o vídeo lá no escritório, né? E eu creio que vai ser melhor. Mas, enquanto esse dia não chega, queridos, enquanto eu tenho que trabalhar para manter minha família, para ajudar a igreja, eu tenho que me submeter a essa situação de estar gravando aqui o vídeo no telemóvel, em uma cidade, em outra, em um lugar, em outro, mas o importante é a palavra, o importante é isso aqui, ó, a palavra de Deus, o nosso alimento, né? Nós não podemos deixar de falar da sua palavra por causa de situações ou lugares. Temos que, acima de tudo, velar pela palavra de Deus, que é a palavra que alimenta a nossa vida espiritual, não é? Então também eu quero, desde já, deixar um recado para você. Você que diz, não tenho tempo de ler, não tenho tempo de estudar. Arrume um tempo, procure um tempo, né? Leve a sua Bíblia. Você vai ter algum momento de folga, você vai ter algum momento onde você vai poder, ainda que seja indo para o trabalho, voltando do trabalho no metro, no metrô, no ônibus, enfim, você vai ter um tempo. Se você quiser, você vai conseguir este tempo. Amém? Bom, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Tá bem? Como eu faço aqui de costume todos os dias. Mas antes de orar, nós vamos aqui meditar aqui na palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra hoje de Deus aqui para o seu coração e para a sua vida. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 38 e versículo 5. Aleluias, glória a Deus. E diz assim, ó, preste atenção para que você possa entender. E diz assim, ó, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Bom, para nós entendermos bem esse texto, nós temos primeiro que saber, que entender quem realmente era Ezequias, o que de fato ele fez para que o Senhor avisasse a ele da sua morte e em seguida mandasse o profeta dizer que ouviu o seu clamor e viu as suas lágrimas e acrescentaria mais 15 anos de vida, né? Vamos lá então. Queridos, Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá, tá? Ele não foi qualquer um, ele foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, entre aproximadamente 715 a 668 a.C.,
A sua história ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa de seu reino, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor após uma grave doença. O rei Ezequias, o nome Ezequias significa Javé é minha força. Amém? Ele era filho de Acais, seu predecessor no trono de Judá. O rei Ezequias também foi contemporâneo ao profeta Isaías. 3 relatos bíblicos no Antigo Testamento contam a história de Ezequias, 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías. Ele é citado brevemente no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Ezequias assumiu o trono que havia sido ocupado por seu pai. E a cronologia do reinado de Ezequias é um tanto quanto complicada a ser determinada. Para responder algumas dificuldades nesse sentido, muitos estudiosos consideram que é possível que ele tenha sido corregente com o rei Acais por mais de uma década. Se isso estiver correto, então talvez ele tenha começado a governar ao lado de seu pai, desde 729 a.C. até assumir o reinado sozinho em cerca de 716 a.C., quando seu pai recebeu o trono. Ele manteve uma política pró-assíria, com uma posição de amizade ou submissão à Síria, enquanto outros reinos como a Síria e Israel, reino do norte, acabaram conquistados pelos assírios. Mas a aliança com a Síria trouxe influência pagã para dentro de Judá. Isso levou a uma contaminação da vida religiosa na nação, que se passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Agora, o interessante é logo que assumiu o trono, o rei Ezequias tentou corrigir a questão. Ele sabia que a queda do Reino do Norte tinha a ver diretamente com a desobediência à lei de Deus. Então, rapidamente, ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Ele lutou para eliminar a idolatria dentre o povo. Também reabriu e purificou o templo em Jerusalém. Tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. E durante o seu reinado, a celebração da Páscoa foi a maior desde o tempo de Salomão, quando o reino ainda estava unificado. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração em Jerusalém. No aspecto militar, também foi um rei muito bem sucedido. Ele fortificou Jerusalém e fez uma grande obra de engenharia para garantir o abastecimento de água na cidade, pelo que se tornou o tanque de Siloé. Mesmo em tempos de crise, quando Senaqueribe concentrou sua força a pressionar Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para resistir. Inclusive, quando Ezequias recebeu o ultimato do rei assírio, ele prontamente ele recorreu a Deus, confiante que ele salvaria o seu povo. A resposta do Senhor veio indicando que os assírios tão logo retornaria pelo mesmo caminho que viria. Queridos, o rei Ezequias, ele fez totalmente diferente do seu pai. Ele derrubou todos os altares que estavam nos cumes do monte. Ele restabeleceu o verdadeiro culto a Deus, porque o povo estava corrompido. O seu pai tinha feito uma aliança com a Síria. Então, os deuses pagãos da Síria entraram todos em Jerusalém e o povo estava dividido. Um adorava um Deus, outro adorava o outro adorava o outro prestava culto ao outro queimava incenso ao outro. Era uma bagunça. Eles eram praticamente submersos, ao rei da Síria.
Mas quando ele assumiu o trono, ele percebeu que aquilo estava errado, que o povo estava fazendo o que não agradava a Deus. E ele agora era responsável por tudo que acontecia ali na cidade, porque ele era o rei, ele era a autoridade maior daquele lugar. Você é a autoridade maior na sua casa. Você é a autoridade maior no seu trabalho. Se você serve a Deus, se você busca intimidade com Deus, você é o responsável de tudo que acontece no seu redor, segundo aquilo que Deus posicionou a sua vida. Ou seja, se você é o homem da casa, você é responsável pela sua família. Se você é uma mãe solteira, você é responsável pelos seus filhos, né? Se você é um chefe de algum departamento na sua empresa, você é responsável ali pelos funcionários. Se você é o único crente na sua sala de aula, você é responsável ali por aquele ambiente. Então, ele era responsável por aquele povo. Ele decidiu restabelecer o culto ao Deus verdadeiro. O templo que estava fechado, ele reabriu o templo. Ele fez uma das maiores festas de Páscoa, né, que só foi vista na época de Salomão. Então, querido, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. É tanto que no verso aqui 36 e 37, o qual nós falamos no vídeo anterior, você vai ver que quando ele recebeu a ameaça do rei da Síria, ele rasgou as suas vestes, ele se vestiu de panos de saco e ele foi para o templo orar a Deus. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor está vendo a afronta que esses assírios estão fazendo contra o Senhor? Está vendo o tanto que eles têm te afrontado, Deus? O Senhor vai deixar com que eles façam o que realmente eles querem fazer? E aí, Deus usou o profeta Isaías para falar para ele: olha, fica tranquilo, não se preocupe. Pelo mesmo caminho que o seu inimigo veio, é o caminho que ele vai voltar. E nenhuma só flecha vai ser disparada contra Jerusalém. Então, queridos, olha a intimidade que ele tinha com Deus. Procurou fazer o que era certo, ele procurou andar na presença de Deus, e no momento de dificuldade, Deus, ele agiu, Deus, ele entrou com providência, né? Então isso serve de exemplo para nós, para mim e para você. Vamos procurar fazer o que é certo. Vamos procurar fazer aquilo que agrada a Deus, para que quando nós venhamos de fato dobrar os nossos joelhos e clamar as nossas orações, passe do teto e chegue até o trono dos céus, e que Deus ouça as nossas orações. Porque aqui, no verso 38, fala que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Preste atenção. Ele pôs em ordem a cidade. Ele estabeleceu o culto verdadeiro a Deus. Mas a casa dele ainda não estava em ordem. Então Deus disse: olha, para que a obra seja completa, põe agora a tua casa em ordem. Porque você vai morrer e não vai viver, não vai ter mais oportunidade de fazer isso. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Que oração poderosa! Que oração poderosa, meu irmão. Já pensou? Você está passando por uma dificuldade
a ponto de, quem sabe, até perder tudo que você conquistou, ou estar enfermo, precisando de uma cura, de um milagre, e você virá e dizer: Deus, lembra-te, Senhor, do que eu já fiz na tua casa. Lembra-te do que eu já fiz, Senhor, no teu reino. E tenha misericórdia de mim, Senhor, me livre desse mal. Para falar isso, querido, de fato, ele fez muitas coisas, muitas coisas. Só para você ter ideia, em uma noite, o Senhor Deus mandou um anjo ao arraial dos inimigos e matou 184 mil homens. 185 mil homens, só um anjo matou 185 mil homens que estavam acampados, né, prontos para o amanhecer do dia invadir e tomar conta daquela cidade e matar todas as pessoas que eles pudessem. Mas Deus entrou com intervenção. Deus fez com que os planos do inimigo fossem frustrados por causa de Ezequias. E aqui ele pede para que Deus se lembre, né, o que ele fez, como ele andou com o coração reto e sincero e fez o que era justo diante de Deus. Então, o que acontece? Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos. E tem mais. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos degraus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então, Deus, ele fez o impossível. Deus, ele fez com que o sol recuasse 10 graus. Fisicamente falando, isto é impossível. Não tem como. Mas Deus fez para que sirva de prova que foi ele que curou Ezequias e que deu mais 15 anos de vida. Agora, a questão principal desse texto é o seguinte, queridos. Deus ouve as suas orações. Quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, você sente no seu coração que Ele está ouvindo? Ou você sente que a sua oração não passou do teto? O que é que você acha? Ah, pastor, eu não sei. Quer ver? Se você faz aquilo que agrada a Deus, se você anda segundo a sua vontade, e se você faz de tudo para ser reto ao Senhor, eu tenho certeza que quando você ora, Deus ouve. Agora, queridos, se você não faz nada disso, pode ter certeza que Deus até pode ouvir a sua oração, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está a todos os lugares ao mesmo tempo, mas só não responde. Aqui, Deus disse: olha, fala para ele, volta lá, fala para ele que eu ouvi a sua oração e também vi as suas lágrimas. Eu acrescentarei 15 anos de vida para ele. Então, meu amado, minha amada, quero deixar essa meditação para você com o seguinte tema: Deus ouve suas orações? Fica aí essa pergunta, né? Se por acaso você sabe que Deus não ouve,
faça diferente a partir de hoje. Procure aqui, na palavra de Deus, aquilo que você deve fazer para que Deus possa ouvir as suas orações. Tá bem? Nesse momento, agora eu quero orar por você, pela sua casa e pela sua família. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, santo e poderoso Pai, estamos aqui, Pai, diante da tua palavra mais uma vez, Senhor. E eu quero, Deus, te agradecer por a oportunidade de estar vivo e pela oportunidade, Senhor, de ser mais um dos teus porta-voz, ainda que muito pequenino, Senhor, mas assim como um beija-flor que faz diferença quando uma floresta está pegando fogo com uma simples gota de água que sai do seu bico, eu também quero fazer essa diferença neste mundo que está corrompido, contaminado e sendo queimado pelo pecado, Senhor. Pai, mas eu quero te pedir em pró, Senhor, da vida dessas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo esta mensagem, que estão assistindo este vídeo. Quem sabe muitas delas estão frustradas, desanimadas, pelo fato de perceber que o Senhor não está respondendo às suas orações. Quem sabe essas pessoas, ó Deus, estão orando há muito tempo e as suas orações não estão sendo respondidas e as suas vidas não estão sendo mudadas, ó Deus. Mas Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que teu Espírito Santo possa entrar, Deus, com providência aí, possa revelar para cada uma delas o que falta para que as orações sejam ouvidas e atendidas pelo Senhor. Deus querido, amado, nós sabemos que este mundo caído e contaminado, ele nos convida diariamente para a prática do pecado e viver de uma forma que agrade a nossa carne. Mas a tua palavra diz que nós não podemos ser e nem fazer aquilo que as pessoas do mundo que não têm compromisso contigo fazem. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, traga o discernimento na vida de cada uma dessas pessoas, de cada um dos teus filhos, ó Deus, para que de fato eles venham fazer o que é certo, o que é reto e o que é justo diante da tua presença, para que quando eles orem, as orações sejam ouvidas e respondidas por ti. Assim como o rei Ezequias orou e o Senhor respondeu, eu também te peço, Deus, ouça a oração do teu povo, ouça nossas orações. Deus, e neste momento eu quero te apresentar a vida das pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, doentes, que estão enfermas, que estão, ó Deus, agora nas salas de cirurgias, que estão entubadas, que estão nos leitos de hospitais, que estão aí, Pai amado, talvez até desenganado pelos médicos. Deus, quero te apresentar a vida do pastor Adalberto, Senhor, que neste momento se encontra, Deus amado, no hospital. Deus, em nome de Jesus, Pai, traga cura, Senhor, para a vida dele. Traga cura, Senhor, para a vida de outras pessoas que estão precisando de um milagre. Deus, em nome de Jesus, se por acaso a conexão contigo foi cortada por algum motivo e o Senhor não está respondendo a oração dessas pessoas, ó Deus, que o Senhor possa religar de novo essa linha que foi quebrada, Senhor da glória, esse elo que foi quebrado entre o Senhor e os teus filhos. Deus querido, perdoa-os dos seus pecados. Nos perdoa de nossos pecados, ó Deus, para que o nosso pecado não seja o empecilho para que o Senhor ouça nossas orações e responda. Assim, Deus Santo, quero te apresentar as nossas vidas e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, querida, a sua vida e ore, crendo que Deus vai ouvir a sua oração e vai responder segundo a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe aí. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos de volta trazendo mais aí uma reflexão, trazendo aí mais um café da manhã espiritual para a sua vida. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus. E por favor, querido, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho e o seu comentário também é muito importante, tá bom? Como vocês podem perceber, eu estou começando agora a fazer os vídeos, não tenho muita experiência, graças a Deus, Deus colocou pessoas do meu lado, onde estão me ensinando, estão aí, né, fazendo, mas eu louvo a Deus pela sua vida também, que está nos ajudando através aí da inscrição no canal, através do seu gosto. Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas ao longo aí deste mundo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana aí abençoada, um fim de semana abençoado na presença de Deus. A paz.